famosa festa junina. Os convites também estão à venda na recepção. Então, para dar início à aula, o estudo de hoje, da noite de hoje, vamos ler aqui, nos preparando, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, Perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador de sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvaramento individual. Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Assim, então, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, Jesus, Mestre querido, Jesus Gonçalves, querido amigo desta casa, e toda essa espiritualidade aqui presente, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui diante de tanta luz, de tanto conhecimento. Que possamos, Senhor, estar abertos a novos ensinamentos e colocar realmente em prática, em nossa caminhada, tudo aquilo que viemos buscar aqui. Fica conosco, hoje, agora, sempre, na graça de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso companheiro, Paulo Nagai. Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa noite de estudos. Hoje nós vamos encerrar a parte que a gente está estudando sobre perispírito, com o título geral lá de Perispírito, o Espelho da Alma. E nós vamos fazer aí duas perguntas que vão servir de base para o nosso raciocínio, que seriam aquelas duas ali, ó. Até quando o corpo espiritual vai acompanhar o espírito no seu caminho rumo à perfeição? E a gente sabe que a gente desencarna, o corpo de relação nosso é o corpo espiritual. Mas nós já vimos que o perispírito, ele é heterogêneo. Então nós temos camadas mais interiores, o corpo mental, com algumas subdivisões ali que a gente nem trabalha com elas.
porque é uma questão de frequência vibratória da matéria que o compõe. Mas a gente sabe que ele vai se sutilizando e um dia ele vai chegar a ser tão sutil, que ele vai se confundir com o espírito. Mas ainda tem matéria em torno do espírito. Ou seja, de uma maneira geral, o espírito sempre vai se apresentar envolto de alguma matéria. À medida que o espírito vai progredindo, essa matéria vai ficando mais sutil, a ponto de que chega a um certo momento que você não distingue nem mais forma. É como se a gente estivesse vendo alguma coisa muito luminosa e você não vê nem o contorno, você só vê a luz. Então é mais ou menos esse raciocínio. Todas as descrições que nós temos com espíritos assim, superiores, e Jesus, a gente está falando do mais superior que apareceu por aqui, mesmo os médiuns, na condição comum, quando eles veem muita luz, é sinal que o espírito, quanto mais luz, mais elevado. Exatamente por causa da frequência vibratória. Quanto maior a frequência vibratória que ele emite, isso é luz. Elétron em movimento é luz. E transcende o que a gente vê. Porque é o equivalente ao movimento da partícula negativa que compõe essas estruturas mais sutis. Então, é esse movimento. Ao mesmo tempo, quando você tem movimento do núcleo do átomo, e isso está lá em André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala de pensamentos e ondas, a gente vai ver isso mais lá na frente. Que quando você mexe no núcleo do átomo, você está operando transformação da matéria. Então é por isso que essa matéria vai se sutilizando e vai se transformando em coisas mais sutis. A outra pergunta é: o corpo espiritual é também um envoltório perecível? Ou seja, esse cara acaba? Porque o que a gente escuta falar é exatamente isso. O espírito vai progredindo, e o perispírito vai se sutilizando. Mas vai se sutilizando como? Ele vai se desgastando e você vai ficando com essa matéria que envolve o espírito mais sutil. Então, esse aí é o escopo do raciocínio que a gente vai fazendo. A gente vai botar ali um termo que aparece lá no Apocalipse e um termo que é muito usado, que é chamado segunda morte. Esse termo ele é usado em 3 situações. Uma de redução perispiritual. A gente vai ver lá o texto, é quando André Luiz pergunta, quando vê lá a reencarnação de Sigismundo, Missionários da Luz, que ele vê ele sofrendo a redução perispiritual, e ele olha lá, ele todo lá chapadão, e ele fala assim: o que está acontecendo ali? Que ele está vendo o processo. Aí o mentor fala assim: olha, o cara está se preparando para reencarnar, e está tomando os passes, já está sem noção, vai perdendo a lucidez, está sofrendo uma redução e está sendo, ao mesmo tempo, retirado uma matéria que o envolve, que ele adquiriu aqui no ambiente. Ou seja, estão passando uma lixa em volta nele, preparando para ele reencarnar e reduzindo. E como ele falou que ele perdia o foco, ele perdia a consciência, ele fala assim: é como se fosse uma segunda morte. Aludindo ao quê? Comparando a situação que o indivíduo, quando está morrendo, ele perde, quando ele fica há muito tempo na cama, aquele negócio, ele vai perdendo a noção do ambiente dele, ele vai vendo mais o plano espiritual do que aqui. Então, ele vai perdendo a consciência. Então, é como se fosse uma segunda morte. Essa é uma das utilizações. No outro, quando ele fala do processo de ovoidização, que é aquela situação em que o espírito ele perde a consciência, porque o que monta o corpo físico
é o corpo espiritual, que, por sua vez, é retrato do corpo mental do espírito. O corpo mental é construído pela consciência. Esse corpo é resultado da experiência do espírito. Quando ele encarna, pela sucessão de reencarnações que a gente tem, a gente vai olhando isso desde isso lá do início, a gente está olhando só a Terra, né? O corpo físico, ele tem um automatismo biológico. Então, e esse cara no plano espiritual é mantido pela consciência do espírito. Quando ele, um dos exemplos é, ele se volta muito para dentro de si por egoísmo, e ele vai olhando muito tanto para dentro de si que ele perde essa referência. Isso é um dos motivos, tem vários. Ele perdendo essa referência, o corpo dele perde a forma. Por isso que fica em forma de ovoides. Pode ser por magnetização, pode ser por um monte de coisas. Mas o processo é que ele fica sem a forma. Em algumas situações, se esse processo não é tão forte, mergulha esse espírito numa reunião de atendimento desencarnado, ele, pelo simples fato de incorporar no médium, é como se ele desse uma ajustada e ele retoma aquele molde. Porque ele entra, incorpora, ele pega, é como se você fosse colocar alguma coisa na forma para ele se reajeitar. Quando esse negócio é muito, já está num processo muito forte, e por muito tempo, ele tem que reencarnar. Ele reencarna, e aí o fato dele estar reencarnado, ele, quando desencarna, ele volta com a forma pelo automatismo, porque tem duas coisas. Igual aquele negócio do biscoito. Por que vende mais? Porque está sempre fresquinho. Por que está sempre fresquinho? Porque vende mais. Você cria um automatismo por conta do corpo espiritual. Geneticamente, você transfere isso. Só que, ao mesmo tempo, quando você perde essa forma lá, você já tem automatismo aqui, e você, quando encaixa, você volta rememorando ele. E a terceira situação, corpo espiritual, que é exatamente quando o indivíduo se reencarna, vai evoluindo o máximo que pode naquele grupo de planetas em que o corpo espiritual é o corpo de relação por causa da densidade daqueles planetas, dos corpos que você toma. Mas vai chegar uma hora, isso está lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, mas tem planetas, mundos superiores, em que o corpo físico é mais sutil do que o nosso perispírito? Eu falo, sim. É porque isso você tem que olhar a pluralidade dos mundos habitados em conjunto. Então, é sinal que um dia esse corpo some. Só que é aplicado o termo também de segunda morte, porque é a morte do corpo espiritual. Você tem a morte do corpo físico, que é teu corpo de relação quando você está encarnado. E vai chegar uma hora, que para a gente aparentemente está bem longe, que você vai perder o corpo espiritual também. Porque o corpo espiritual é um ponto, vamos dizer assim, é uma parada obrigatória. O corpo mental é outra. Vamos dizer assim, são pontos importantes, porque você está aqui. Toda vez, desde que a gente encarnou como espírito, o corpo espiritual é o corpo de relação quando a gente sai do corpo, quando a gente morre. Mas vai chegar uma hora que ele vai ficar grosseiro, isso quando a gente progredir, para o mundo que eu vou habitar. Então, você tira aquilo ali. Então, é como você tira o casaco mais pesado e fica com a roupa mais leve ali. O corpo mental, lá com as suas camadas, já tem uma densidade menor, ele é mais sutil, e aí, por quê? Porque nós passamos para uma classe de planetas em que os corpos já são mais sutis. E aí você mantém aquela questão da afinidade ao reencarnar. Isso aí a gente está estruturando, mas só aonde apareceu isso. Esse é o lance. Com esse termo, foi um negócio do livro, eu não tenho esse livro, eu comentei.
O nome do livro é A Segunda Morte. Eu dei uma olhada na internet ali para lembrar. Espírito. Foi 2 espíritos que escreveram. O André Luiz orientando o espírito Altino. E o médium era R.A. Ranieri. Esse livro, por ter sido... Primeiro aquele negócio, André Luiz não sendo por Chico Xavier. O meio espírita, o pessoal ficou meio assim. Esse livro ficou tipo assim, um livro meio maldito. Só que é o seguinte, não interessa quem escreveu, não interessa qual foi o médium. Tem que ver primeiro o conteúdo. E o que ele fala lá, o que ele narra lá, nesse livro, eu não tenho um livro, porque me emprestaram na época, e não me pergunte quantos anos, que isso que tem mais de 20 anos, tem. Bem mais. Quase 30. Não. Mais ou menos, vamos ver, uns 25. 20 a 25 anos. Porque quando saiu... E ali ele contava o seguinte, que um espírito, era uma cerimônia, que o espírito estava se desfazendo do corpo espiritual. Então, ali, e talvez por isso o pessoal estranhou, e que ali contava que um espírito chegou a um determinado momento na evolução dele, que ele ia fazer a passagem para esses outros planetas, para planetas mais superiores. Então, que ali era um momento, e o que se mostrou no livro foi exatamente isso, que era um momento de passagem, e aquilo ali, o espírito, era uma cerimônia eu ia falar semelhante, mas eu vou falar, não, equivalente à morte do corpo aqui. A gente enterra. Só que o problema aqui é o seguinte, a gente enterra aqui e ainda tem aquela visão de que perdeu, chorou, aquele negócio todo. Lá não. Nesse momento, o espírito tem consciência de tudo, ele fala assim, não, e ele está consciente. Só que aquilo ali não sai sozinho. É uma cerimônia que ele escolhe como se fosse um padrinho, alguém que ele considera, que vai lá e ajuda a tirar essa capa. Então, é mais ou menos que você chegasse em casa agora, pegasse uma lasanha e fosse botar no forno. Tira aquela capa e mete lá no forno. É mais ou menos, e tirar uma capinha ali, o que tem ainda. Esse negócio ficou, nós falamos assim, vamos procurar. E nós fomos procurar nas obras de André Luiz, e a gente vai ver aí que cada um daqueles 3 pontos está descrito em uma das obras de André Luiz, por Chico Xavier. Ou seja, essa obra que não foi escrita através do Chico, foi pelo Ranieri, o cara contou isso. E aqui confirma a segunda morte, que é uma das aplicações. Só que quando ele estava procurando isso, eu achei mais 2, que era uso o mesmo termo, que a gente já tinha escutado. E para completar, uma vez eu perguntei a Inácio Bittencourt, porque eu tinha feito isso e escrevi um artigo para botar na revista lá do Leão Denis. E eu perguntei a ele. Naquela época a gente tinha acesso, por causa do altivo, a gente sempre conversava com o Inácio Bittencourt por causa dos estudos, e eu perguntei. Falei assim, olha só, aí eu expliquei, nós fizemos isso, é isso mesmo? Ele falou, meu filho, isso prova que na lei de Deus tem que ter solidariedade. Quer dizer, alguém tem que ir lá tirar aquele processo, não é um processo natural. Da mesma maneira que você vê, quando a gente desencarna, nós não vemos aqui, mas a gente sabe que tem um trabalho que vem uma equipe espiritual para com passes dispersivos, principalmente nos centros de força, e em alguns espíritos. A diferença aí é a força que ele mais utiliza. Então, quem é mais de intelecto vai estar mais preso na área. Se é mais sentimento, vai estar preso lá no coração. Se é mais, por aí vai. E é feito aquilo ali para ajudar a saída do espírito do corpo físico. Então, não tem muita coisa de... Só que o pessoal, às vezes, julga as coisas sem dar uma olhada. Eu cheguei à minha conclusão pelas pesquisas que a gente fez, pelas coisas que a gente está vendo. Tá? Então, vamos lá.
Aqui é lá no Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Então, vamos... Isso aí, ó, é interpretação de texto, olha só, interpretação de texto e juntar os raciocínios, sistematizar os raciocínios que a gente tem. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nestes termos: esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Ele estava sofrendo a preparação para reencarnar. Então ele viu preocupadão e falou: o que está acontecendo ali? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica com os futuros pais. Lembra que lá ele narra que ele estava sendo trazido periodicamente para convencer os pais que tinham participado do triângulo amoroso com ele, numa outra encarnação, para recebê-lo. Então, ele já estava lá fazendo o processo de afinidade, de afinização do fluido. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica a semelhante aproximação, que é magnético, ele vai ser atraído para lá, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos do nosso plano. O que é isso? Imagina eu estou desencarnado. Estou lá e ele está lá no nosso lar. Então você se alimenta, você está no ambiente. Então você está mudando a característica do que é igual no corpo. O nosso corpo é fruto do que a gente come e do que está. E entre a pele e o ar há uma infinidade de coisas aqui que a gente não percebe, inclusive micro-organismos e muitos. O que ele está dizendo aí é o seguinte: ele está lá no processo normal. Se ele está naquele ambiente, o corpo de relação dele, ele absorve as coisas do ambiente que ele está. Então, o que ele está dizendo é que está sofrendo um processo de perder esses pontos de contato das coisas que ele consolidou lá, no corpo de relação dele. Ele vai seguindo. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica, e no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimento. A observação era muito nova para mim e continuo indagando, isso, André Luiz. Você vê, ele está no processo de redução, está no processo de retirada daquela matéria que ele consolida, é como se fosse uma casquinha que estava ali. Por isso que a gente fala que está lixando ele, para ele mergulhar no corpo de novo. Mas o Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Identidade essencial está com aquela estrutura que ele veio, e a identidade essencial é porque ele realmente, a gente fala, ele é o espelho da alma. Ele retrata o que a alma tem. As marcas, tudo aquilo ali. Ele saiu assim, mas olha só. Todavia, com o concurso do tempo, em vista da nova alimentação e dos novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Está claro isso? Está para lá, pegou alguma coisa, estão preparando ele para voltar, dar uma lixada para ele levar uma nova camada de tinta. Para isto, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhe são consequentes desgastam-lhe as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu... disse eu,
Não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta terrestre? Alexandre sorriu, como quem diz assim, adivinhou, Bidu. E aqueceu, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de revoltórios atômicos terrestres. Está lá em Missionários da Luz, página 210, capítulo 13, que fala sobre a reencarnação. Então, isso é uma espécie de segunda morte. Por isso que ele compara, ele fala, exatamente, é igual o que está lá. Se considerarmos que morte seja a perda material inerente ao ambiente que tu está. É igual quando nós falamos, lembra que nós falamos de dobramento? Você, quando fala de desdobramento aqui, a gente falava assim, sair do corpo físico e ficar no plano espiritual com o perispírito. Quando a gente raciocina que o perispírito tem várias camadas, você fala assim, o ato de desdobrar é você deixar o corpo mais denso, o corpo de relação mais denso, e ir com o imediatamente mais sutil. Porque você pode, é o que ocorreu com o André Luiz, quando ele foi visitar a mãe. Ele estava no plano espiritual, corpo de relação, corpo espiritual. Dormiu lá, deixou o corpo espiritual na câmera de retificação e foi desdobrado para áreas mais superiores visitar a mãe. Então, é uma condição de adaptação ao meio em que o cara vai. Até porque que aquele corpo denso ele não vai lá. Da mesma maneira que a gente, aqui com o corpo físico, não vai para o plano espiritual. Até aí está tudo bem? Então, fale agora ou... Não, ou pergunta depois. Se não falar agora, pode perguntar depois. Não tem problema. Desde que seja até 9h30. Esse negócio de fala agora, o cara dispara sempre, não, isso aí já foi tempo. Estamos na democracia. Aí, agora, o processo de ovoidização. No livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades, o texto diz assim, ficou espantado quando se deparou com entidades espirituais, as quais ele chamou de ovoides, que deram início ao seguinte diálogo com o instrutor Gúbio. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia e residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas entre desequilíbrio, na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviço de auxílio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Sim, acentuei, tendo acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo da carne. Isso aqui é referência daquele item 1 que nós citamos lá do Sigismundo. Concordam? Porque ele falou assim, já escutaste falar em segunda morte, não já? Já. Quando eu acompanhei reencarnação, tu vê, está no Missionários da Luz, que foi o segundo livro que ele escreveu. Isso aí está no Libertação, se não me engano, está lá pelo 9º ou 10º, alguma coisa desse tipo. É só a gente olhar. Na capa do livro tem as horas. Mas olha a distância. É quebra-cabeça mesmo. A informação não estava ali. A informação está uma aqui, outra ali. Para que isso? É para justamente só procura quem entende. E quando você está lendo aquilo ali, tu não está nem aí para essa informação, tu está lendo a história, tu está querendo saber como é que vai acabar a obsessão lá, esse livro do Libertação, que o Gúbio está ali, que outro vai interferir, que outro está ali acompanhando aquilo. Tu não... Agora entenda por que eu acho de André, porque a gente passa a ler um primeiro, segundo,
terceiro, quarto. Aí depois a gente vai passando a ter um conhecimento que faz com que a gente entenda a libertação melhor. Mas todos os livros são assim. Esses livros têm níveis de leitura, todos. Você vê, você lê num primeiro nível, você está tomando conhecimento daquilo ali, e geralmente tu está acompanhando uma história. Quando você vai estudar, é um outro nível. Você pesquisa aquilo ali, no sentido assim, você está estudando ele, você observa algumas coisas, é um outro nível. Mas quando você está pesquisando em busca de algo, que foi o caso, porque a gente estava estruturando um movimento, um material básico lá para medicina espiritual, tu ia atrás daquilo ali. Então, é um nível mais profundo. Então, tu tem que realmente pesquisa. Então, você vê que aqui ele está colocando, que eu botei lá já o extrato daquilo. Ó, nós vamos ver isso, isso, isso. Nós estamos procurando isso. Estou mostrando o texto. Mas tu imagina, tu lendo isso aí no Libertação, aí tu vai lembrar no Missionários, teve a reencarnação, pode até lembrar, mas é isso. Essa é o legal do negócio. Aí ele fala que toma o corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual conquistando planos mais altos. Aí é a interpretação lá 3, que é o cara que perdeu o corpo espiritual, porque agora ficou com o corpo de relação dele, é o corpo mental. A esses missionários, esses que vão para lá, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Quer dizer, quando o cara cantou para subir, ele nada, ele ficou. Gúbio sorriu e considerou. Sabes assim que o vaso perispirítico é transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei, reticencioso em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. Cantou para subir, perdeu porque subiu mesmo, foi para lá. E observastes, irmãos, que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para nascerem na carne terrestre. Aí a perda, aquela segunda morte, no sentido de vou reencarnar, estou perdendo o rumo, estou chapado aqui, não lembro mais de nada, estou sonolento, vou cair lá. Até aí está tudo bem? Agora, para entender o que é o corpo espiritual mesmo. Esse corpo de relação, as informações que tem a mais dele, quando está lá no plano espiritual. Aqui está aí a evolução em 2 mundos. Deixa eu ver se eu botei o título da... Botei. A gente pode ver ali qual é, mas eu acho... Ah, não, aqui, ó, corpo espiritual depois da morte. Está lá. Aqui, ó, corpo espiritual depois não, esse é o título da onde está. Aí no trecho ele está falando do corpo espiritual. Ele fala assim, em suma, ele está resumindo o que o cara é. O psicossoma é ainda corpo de duração variável. Ele reafirma o que está dito lá no Libertação. Segundo, o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, além do corpo físico. Apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas formas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito.
Ou seja, quando o cara se elevou. Espíritos que estão encarna, desencarna ainda na Terra, não sofre nada ali. Por quê? Vai reencarnar, ainda precisa do aparelho genético para servir à reprodução. Então não vai ter muita diferença. Mas ele faz, há uma modificação no sentido, o genésico, o gástrico, com certeza, como ele fala, pela mudança de alimentos que você tem. No centro genésico, só quando há sublimação. Porque ele vai, uma hora ele vai sumir, que você não vai precisar reproduzir em algum planeta aí, não sei como é que o negócio vai ser. Tá? O que ele está falando aqui, aí ele está falando nem que vai sumir, não. Ele está falando que vai mudar. Vai mudar. Não sei. Vamos lá. Esse corpo que evolve e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas com alicerce na dinâmica mental no remorso ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação a se responsabilizarem por disfunções inúmeras da alma nascidas no estado de hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantêm o organismo sutil e pode também desgastar-se na esfera imediata à esfera física para nela se refazer através do refazimento. Perdeu linha, carretel e tudo. Vai se refazer quando mergulhar na carne de novo para pegar o molde. Segundo o molde mental pré-existente, ou ainda restringir-se a fim de se reconstruir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessário de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Ele é sempre reflexo da condição mental do espírito. O que ele está dizendo ali é o seguinte, o cara falhou, o cara teve problemas. Quando ele fala das tensões ali que ocorrem, das alterações, os desequilíbrios mentais. Então, o corpo espiritual vai sofrer o reflexo disso pela maleabilidade que ele tem. Então, tu pode desestruturar. Se tu está desestruturado, desestrutura ele. E ele vai se recuperar. Para se recuperar, às vezes ele tem que reencarnar para pegar isso. Mas sempre ele vai ter. E outra coisa, ele é maleável a certo ponto, até o ponto em que ele, quando sofre a redução e ele vai para o útero materno, você vê, ele começa a gerar ali toda a parte de crescimento do corpo que passa pelas fases, pelas estruturas dos reinos inferiores. O feto, ele vai retomando é isso que ele diz, recapitular, restringir-se, a fim de reconstruir de novo no vaso uterino para recapitulação de ensinamentos e experiências, porque ele vai se formando, aquela formação é retrato da evolução da forma. Você pegar aquele estudo de Darwin, pegar quando ele fala que ele faz aquela árvore, ele fala, se você observar, a forma posterior, ela é uma transformação da anterior. E realmente, você vai olhando ali, até a teoria dele não está errada, não. Só que ele moscou em ver aqueles elos que ele não entendeu exatamente a matéria. Eram as inserções lá no corpo espiritual para que ele operasse, acelerasse as transformações no corpo físico. Então, em termos de biologia, você olha só a parte genética ali do corpo físico. Mas aquelas mudanças de estrutura eram feitas no corpo espiritual para quê? Para acelerar e buscar a perfeição daquela forma. Então, aquilo ali, deixa eu ver para não falar besteira, é aonde? Eu acho no A Caminho da Luz, Emmanuel fala lá na parte que ele vai falando, porque o A Caminho da Luz, ele
mecanismo, na evolução dos mundos, do crescimento. Aí ele fala assim, ó, na época, os eram como se fossem experimentos. E algumas formas deram errado. Aí eles, opa, peraí, não é bem isso aí. E iam ajustando. Porque às vezes a gente pensa que aquilo faz assim, é um milagre. E não é, isso foram experiências. E hoje é mais fácil de entender quando você vê as experiências feitas em laboratório da forma, tanto no reino das plantas, no reino vegetal, você vê aí os caras juntando isso com aquilo outro para ter uma forma mais perfeita. E no corpo físico você pode mexer também. Você está descobrindo os códigos genéticos e tal, o cara vai mexendo. Nessa época, esses espíritos já faziam isso para montar a estrutura dos nossos corpos, do que ia ser a estrutura terrena, com base num molde geral que tem no universo. Mas para adaptar o quê? A matéria inerente ao planeta. Até aí, está tudo bem? Fala, podem falar à vontade. Vocês têm que perguntar alguma coisa para dar tempo de eu beber água, para molhar a garganta, senão ferrou. A minha dúvida é referente ao ovoide. Aquela pessoa que falhou, né? E acabou perdendo o corpo, né? O perispiritual e se transformou no ovoide. Então, ele pode reencarnar novamente, mas nesse reencarne, como vem essa matéria para ele? Vem deformada, vem com problemas? Olha só, não. O que ele perde é o molde, ele não perde essência. Então, é como se você pegasse esses brinquedinhos que tem hoje, que pega aquelas formas, isso tem até antigo, né? Que você preenche ele, depois você desenforma, ele está a forma. Hoje, como o nego faz com os doces, brigadeiro, aquelas coisas, faz da forma que tiver. Até forminha de gelo tem de tudo quanto é jeito. É aquilo. Você botou ali. O que acontece é que ele perde essa forma. Então, para ele pegar a forma de novo, então imagina assim, alguém que vai se encolhendo, e ele fica ali no cantinho, todo, posição fetal mesmo. Está ali. Só que o que acontece? Essa postura, quando você está falando em termos de corpo espiritual, por ele ser maleável, lembra que a gente sempre falou nisso, ó, ele é flexível, ele é maleável, ele toma a forma que a mente quiser. Se a mente estiver perdida, qual a forma que ele vai ficar? Entendeu? Então é uma fuga do espírito. Tem várias causas isso. A gente deu uma do egoísmo, porque assim, ele perde a noção de tudo, ele volta para dentro de si mesmo. Então, o voltar para dentro de si mesmo é a forma do círculo. Quando qualquer coisa que você espalhe e tal, ela se forma, vai se juntando ali. É a própria agregação da matéria. Nesse caso, é reflexo do que ele pensa. Tanto que ele pode dar forma de animal, licantropia. Ele pode se passar por outro espírito. Então, ele sempre molda na mente dele a forma que ele quer dar. Aí, o quer depende também do poder que ele tenha, do inteligência. E acabou pelo mental dele. Isso, perdeu a referência. Foi perdendo a referência, se perdeu e ficou ali encolhidinho. Isso. E a preparação para o nascimento... Não, mesmo. Ele só não tem aquela forma. Ele vai ser reduzido da mesma maneira, vai fazer a mesma coisa. Aí ele vai ser trabalhado para chegar naquela forma. A mesma coisa, vai ser reduzido. A única coisa que tem é que ele perdeu a forma. Ele vai ganhar uma nova. Quando ele entra no processo, aí passa a ser ao contrário. Vamos voltar para outra coisa aí. Quando a gente fala assim, que o corpo espiritual, o perispírito, de uma maneira geral, o corpo espiritual é a forma do corpo físico, ele reflete, o corpo físico reflete o que o corpo espiritual é, a gente já está falando no automatismo que está presente no corpo físico. Tanto que, lembra que nós falamos do natimorto? Foi criado e ali é um bolo de carne. E os espíritos falam isso. Se não tem espírito ali,
o que ele é? É tudo menos um homem. Porque ele vai ter uma vida mecânica e morre logo. Não tinha uma alma ali para manter a agregação daquilo ali. Então, aquilo ali é um processo automático que vai formando aquele corpo. Esse processo automático existe. Como eu vou ali e me junto, eu estou me ligando molécula a molécula aquilo ali. E quando eu estou nascendo, o corpo físico, ele é o somatório das características genéticas da família da mãe e do pai. O que eu transmito para ele? Eu transmito para ele as minhas características como espírito. Então, se eu for desequilibrado, por mais que geneticamente aquele corpo esteja perfeito, eu vou com o tempo, porque eu estou me ligando molécula a molécula. Então, aqui eu tenho moléculas desequilibradas no corpo espiritual. Molécula a molécula aqui, eu vou transferindo o desequilíbrio dessas células do corpo espiritual para as células do corpo físico. Como? A gente não sabe que essas células se renovam, mas elas se renovam com base numa forma, do que ela tem de estrutura. Então, você vai transferindo o desequilíbrio e o equilíbrio para lá. Então, as doenças e a história do espírito é assim que ela vai se espelhando no corpo físico. Entendeu? Mas, nesses casos, também ocorre a influência do corpo para o corpo espiritual. Tanto é, vamos pensar numa encarnação normal, que quando você desencarna, você, para retomar a flexibilidade do corpo espiritual, você também passa por tem um tempo. Você passa pelo momento de perturbação, porque você está vivendo numa frequência vibratória diferente daquela que você passou aí. A diferença é que tu sai do menos para o mais quando morre. E você sai do mais para o menos quando encarna. Esse processo é mais de obstrução daquilo ali. Mas você vê que tem um tempo de adaptação para aquilo ali. Quando você está vindo de lá para cá, a primeira infância e a segunda, você não domina o corpo. O domínio do corpo vem lá mais ou menos pelo 16. Aí varia isso de espírito para espírito. E o que a gente observa hoje é que, pela repetição, os espíritos hoje dominam o corpo mais rápido do que antes. É só ver as crianças, com tudo. Então, isso, a tendência disso é sempre evoluir. Por isso que nos mundos superiores, a fase de infância é menor. Até porque o expediente dessa inconsciência, entre aspas, na primeira infância e na segunda, é para quê? Para a gente educar. Se você for olhar em mundo superior, não precisa tanto isso. Porque esse processo já está um pouco adiantado. Mas tanto faz se ele está com a condição de ovoide ou não, o processo é o mesmo, de preparo. É claro, eu estou falando no mesmo de um modo geral. É claro que quando você tem um processo desse, ele requer mais cuidado, deve ter, a gente não tem muito detalhe, mas ele deve ser feito com, vamos dizer assim, com providências adaptadas àquela situação. Para aquela necessidade. Isso. Tá? Ajudou. Era a mesma dúvida. Ah, é? Bom, primeiro eu queria relatar um negócio interessante, que a dúvida dela, e da de trás também, conforme ela foi perguntando, foi me dando um negócio assim, foi acelerando meu coração, que era a mesma dúvida, sabe? Aí eu fiquei até interessante. Eu falei, pô, será que ela vai perguntar tudo que eu tô... Foi legal, Aí, sobre o ovoide mesmo, né? O processo é o mesmo, certo? Mas, assim, quando ele está se preparando para reencarnar, né, que o nível de consciência vai diminuindo, né? E em relação ao ovoide, que está preso no mundo, né, próprio, o nível de consciência das duas situações, ele não... Qual o nível de consciência? Ele não tem esse nível de consciência? No caso do que está perturbado. Mesmo em pegar assim, vários ovoides.
a gente pode afirmar que não vai ser igual. Mesmo dentro dos ovoides. Por quê? Porque são individualidades. Agora, se você raciocinar assim, o ovoide já tem esse problema de interiorização a ponto de perder a forma. Então, provavelmente, o nível de consciência dele normal já é bem menor do que o do outro. Então, o esforço para que ele atinja essa inconsciência, em termos de magnetismo, é muito menor do que o outro que estava consciente. Isso a gente pode deduzir. Sim, mas eu até eu cortei parte da pergunta. O nível de consciência em relação ao que está à volta dele, né? Não em relação ao ser. Não, ao ser, quando você fala assim, ó, relação... você fazer esse processo, é assim, tu imagina você aí. Quando você encarna, aqui estamos no plano espiritual, o pessoal todo vai encarnar. Aí vamos começar a fazer o processo. Esse processo começa pelo esquecimento do passado. Então, essa redução de perispiritual, ela vai atingir tanto o tamanho quanto a frequência vibratória para que você não tenha acesso àquelas memórias anteriores. Por isso que ele perde a consciência nesse sentido. Tanto, ele é como se você pegasse uma mídia e zerasse ela, apaga tudo quanto é arquivo que está lá dentro. Só que nesse caso, você não está apagando, você está jogando ela para uma parte interior. Você não tem acesso, é como se assim, ó, eu acesso, os arquivos que eu acesso, tudo aqui, joga para uma área que você não tem acesso. Corta o acesso, ou melhor, corta o acesso do cara para aquela área, pronto. O esquecimento do passado ele vai funcionar assim. Entendeu? Eles chamam de janelas da alma. Estão lá dentro, É mais ou menos, hoje em dia é mais fácil da gente explicar e até entender. Porque você sabe que está lá. Ó, pega o celular de qualquer um, você mesmo olha ali, tem arquivos que estão em áreas que você não vê. Se você não tiver conhecimento de ir lá, tu não vê nada. Tanto que eles roubam até as nossas informações, pegar tudo, tu nem sabe. Olha um troço interessante hoje, tu vê. Tu entra hoje. Eu fui fazer um estudo no Norte Fluminense. Aí entrei quarta ou quinta-feira para pegar um hotel no lugar que eu ia ficar. Eu estou até hoje recebendo assim, olha, Santo Antônio de Pádua te espera. Todos os lugares que eu olhei, porque eu ia num lugar e eu vi o hotel perto, porque falei, não vou chegar até onde eu ia para Miracema. E eu estava em Campos, eu falei, 3 horas e pouco, saindo de noite, vai ser furada. Para ir de manhã no dia seguinte, também não podia ficar em Campos. Eu vou ver o mais perto que eu cheguei. Então, eu olhei muita coisa em volta, meu Deus do céu. Estou recebendo até hoje e-mails e coisas assim, eu abro o celular e vem, ó. Aí vem, fulano te espera, pousada em não sei aonde, 3 ofertas e não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Porque tu entrou ali, registrou. E aonde está isso? Não sabe. O cara sabe e você mesmo não sabe. E como é que tu vai tirar aquilo ali? Não tira mais. Só quando o cara encher o saco e depois não vai vir mais mesmo, não. Então deixa. E hoje é tranquilo, porque são coisas muito parecidas. Quando você fala, é uma área em que você tem arquivos ali, que não deixam de ser. As lembranças são isso. E tem muitas outras coisas. Aí você entende também quando fala assim, Jesus, ele reduziu o potencial dele. Aí tu fala, claro, ele zipou os arquivos todos que ele tinha. Não precisa levar isso tudo. Leva o que eu vou precisar. E isso, assim, o comprimir, aí é aquele negócio que o pessoal falou assim, Jesus não aguentaria mais tempo do que aguentou no corpo. O corpo não aguentaria ele. Por quê? Um espírito muito elevado, frequência vibratória é muito alta. Então, para ele encarnar num corpo desse, assim, fingir que não sabia. Reduz tudo. Reduz a frequência vibratória. E para você entender como é isso, vamos supor, tu pega um cientista, um Steve Hawking da vida, e bota ele dentro de uma sala de jardim da infância, para ele explicar a física quântica. Ele vai explicar. Mas para ele explicar, ele vai ter que ter a humildade de não falar nesse nível que ele conhece. Ele vai ter que entender isso aqui tudo, e ele entende, ele vai arrumar um jeito
de levar aquilo ali ao alcance de todo mundo que estava lá. Jesus fez isso. É um ato de humildade, o cara chegar disso, ele via com a condição, porque se ele abrisse tudo que ele é, o corpo explodiria. Então, vamos dizer assim, você Aí a gente escuta falar nisso, tem muita gente oculta. Vê encarnações de espíritos que já estão cumprindo algumas pendências, mas estão assim, totalmente obscuros. Fingem que não são ninguém. E estão por ali. Depois que desencarna, que tu vai ver. Estava representando um papel que aparentemente ali era tranquilo, e eram espíritos superiores que estavam ali. Então, tudo tem a ver com essa adaptação do corpo espiritual. Vou mandar mais um pouquinho aí, para a gente ir concluindo. Você vê, ali tem as informações em André Luiz. E isso tinha que estar nas obras básicas alguma coisa, sinalizando para você entender. Então, você vê lá, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? Há. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Ou seja, é aquela justificativa para você perder, porque ele tem que ser mais sutil em mundos superiores. Se eu perguntar, parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações, a linha divisória é perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite e as primeiras claridades do alvorecer. Isso aqui dá aquela ideia das camadas perispirituais que a gente fala, é como se fosse um degradê. As mais sutis penetram mais densa, mas a mais densa não penetra mais sutil. Então aquela ali vai se diluindo por conta das vibrações que ocorrem do espírito. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então, aonde você estiver, seja em mundo encarnado ou desencarnado, há uma absorção, como mostrou lá em Sigismundo, da matéria inerente àquele próprio mundo. Por quê? Porque você tem que se adaptar àquele local que você vai. Quando você está falando em encarnação, mais ainda, porque você está tomando um corpo material daquele mundo. E você está vindo do plano espiritual com o teu corpo de relação, é o corpo espiritual. Então você, para pegar e ter contato com aquele corpo, afinidade e dominar ele, aí tem o duplo etéreo que é tirado do próprio planeta. Então é a colinha que falta para que eu exerça, atue ali na matéria de cada planeta. Na 167, ele continua lá um trecho, ele fala assim, sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Quanto mais o espírito se purifica, mais etérea a essência do perispírito. Donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. O perispírito se torna menos grosseiro. Então, isso mostra o quê? Que esse perispírito vai se desfazendo, perdendo a densidade em termos de matéria, ficando mais sutil. Então, se você tem no espírito puro, você fala assim, esse cara, o perispírito dele foi se purificando, a ponto de se confundir com o espírito. E ele não tem mais por onde se purificar, aquela matéria que envolve ele, a gente pode deduzir que é fluido cósmico universal puro, porque a matéria mais sutil que existe, dali não pode passar. Mas ele sempre vai estar em volta de alguma estrutura.
Aí já não estamos falando assim, que forma vai ter? Meu amigo, pelo que a gente vê, vai chegar num determinado momento que você não tem mais forma. Quando? Não sei, mas é mais ou menos assim. Hoje quase a gente não usa globo, né? Você vê, a luminosidade, quando é muito grande, você não vê a forma, você só vê a luz. O Sol, tem vezes que a gente olha para o Sol, dependendo da proximidade dele, tu não distingue a forma circular dele. Você sabe que ele é circular, mas você não distingue porque a luminosidade é tão grande que você não percebe o contorno dele. Então, isso, em termos de vibração do espírito, é o que a gente obscura. Por isso que a narrativa de Paulo, a narrativa de outros espíritos, quando estão em lugares assim, ou em presença de espíritos muito elevados, eles, caramba, o troço me cega. Ele não tem. Agora, se ele estiver mais próximo, ele vai distinguir alguma coisa. Aí tem aqueles negócios em algumas narrativas de espíritos, dizendo que em forma de anjo, pode ser até que tenha essa característica do cara visualizar alguma forma, e aí a imaginação é igual você olhar para a nuvem e ver um monte de coisa. Tu vê o que quer. Olhar para ladrilho, não precisa olhar para a nuvem, não, olha para ladrilho. Olhar para ladrilho, fazer assim, tu vê um monte de desenho ali, totalmente doido. Não é? Então, olhar para a nuvem também. Às vezes o pessoal gosta de brincar, você olhar para a nuvem e ver o que tem ali. E ver um monte de bagulho mesmo. Porque são formas, e pior, a nuvem ainda é pior, porque movimenta, né, por causa do vento, aí vai mudando o negócio todo. Mas tu imagina que as formas são assim. E nisso tudo a gente tem que descontar o que a pessoa vê e como ela interpreta. Você vê que em todos os tempos houve narrativas, divisões de um monte de negócio. A maioria a gente pode botar na conta de mediunidade. Vai botar na conta de mediunidade. A narrativa de que viu um ser assim, um ser assado. E outra coisa também visões. O cara vê hoje naves OVNI, né? Muitas vezes isso não tem. O espírita tem que ver assim, pluralidade de alguns habitados. Tem gente aí e outro lugar? Tem. Isso não tem como contestar. Mas aparente, vir aqui ou não vir aqui, o que a gente tem de narrativa, o pessoal que estuda isso, lá no centro tem um grupo que estuda ufologia e espiritismo, exatamente eles tiram essas diferenças assim. Tem muita coisa que é visão de, por exemplo, essas naves que a gente sabe que vem recolher desencarnado e vem até recolher trabalhador, que o pessoal vê e confunde com o disco voador. E tem realmente naves que são de outros planetas mesmo. Só que esse negócio é muito doido, porque aí eu vou dizer, a opinião minha, o biorraciocínio é o seguinte, você fala assim, bom, como é que vem a tecnologia? O nego não dá pérola para porco. A gente sabe que o plano espiritual controla. Quando eles veem que a gente está fazendo muita besteira com aquilo, eles seguram a onda, não tem a revelação. Você não descobre. Porque essas descobertas são influência do plano espiritual, vê uma coisa e outra. Então, se ele vê que o homem moralmente não está, vamos dizer assim, dando possibilidade para que ele descubra mais coisa, nego não dá. Não vai tirar mesmo. Segura. Então você vai falando assim, o plano espiritual controla isso. Então, se você tem o nosso problema para ir mais longe, é o problema de você tirar o atrito nessas viagens. E qual é o problema disso? A gente sabe que o espírito desencarnado pensa e está onde pensou. Por que ele faz isso? Porque não tem atrito nenhum. O envoltório dele é de uma matéria que ele se projeta. Aí, quando você vê aqueles filmes de ficção, que o cara está aqui, ele aperta um botão e some, vai aparecer lá no raio que o parta, o espírito deve ter um negócio daquele.
para apertar e está onde está. Porque ele faz aquilo até sem saber. Ele pensa num lugar, quando ele vem, está naquele lugar, e aí? Então, é algo que é material, porque tem a ver com a matéria sutil. Aí o cara, para chegar ao ponto de descobrir isso e ter acesso, ele não pode ser, aí é a minha dedução, não sei, vocês vão ver se concordam ou não, do cara ter isso e vir aqui para ficar roubando gente, para pegar o cara e levar para fazer estudo. Uma civilização que alcançou isso, não vai vir aqui para brigar com ninguém. Já está fora dessa... Aí entra a imaginação de um monte de gente e entra... Aí, olha só. Eu costumo falar para o pessoal que eu sou espírito batedor. Sabe aquela classificação de espírito que fica gozando os outros? Eu devo ser isso. Porque se eu tivesse desencarnado e pegasse uma turma que pensasse desse jeito, meu amigo, eu ia aparecer para eles com capacete, com coisa aqui, a falar que era do outro mundo, e que eu sou mesmo, e vim para pegar você. Pensa no seguinte, vai para o interior. O que a gente escuta no interior? Mula sem cabeça, saci pererê. Olha só, tu bota, se você tivesse desencarnado, tu imagina ser espírito. Ó, eu vou contar um negócio. Tu vê, encarnado, faz isso, o cara desencarna. Na época que eu era moleque, tinha isso aí eu devia ter 8, 9, 10 anos. 11. É muito tempo. Eu vou fazer 63. Naquela época, sabe onde a gente ia passar férias? Em Maria Luísa, em Sepitiba. Hoje nem existe mais. Eu fui fazer palestra no centro lá, eu falei, cadê a praia? Sumiu. A mulher abriu uma porta assim nos fundos do centro, aqui era a praia, ó, seco. Eu falei, ué, o que houve? Naquela época a gente ia para lá, tu vê. Aí na praia de Maria Luísa, naquele tempo tu andava a qualquer hora da noite na rua, em qualquer lugar. Aqui também. Aí as minhas tias foram com uma turma para a praia, por lá tomar sorvete. Uns tios meus, a família do meu pai, tinham 9 irmãos, 3 mulheres e 6 homens. Uns 3 ou 4 deles ficaram em casa. O que fizeram? Quando o pessoal estava voltando, pegaram o lençol, botaram o lençol com aquela lanterna aqui e foram esperar elas lá na entrada da rua. Aí tu imagina o escândalo que foi. Tu imagina uns caras com essa cabeça, desencarnado, e vendo nego supersticioso desse jeito. Aí vai se parecer sem cabeça, vai se parecer assim, vai dar susto em tudo quanto é gente. Então, essas aparências, essas coisas que tem no interior, tudo tem um fundo de verdade, que o povo aumenta, mas não inventa. Então, muitas coisas dessas são efeitos de mediunidade. O cara vê espírito e os espíritos ficam chacoalhando a vida dos outros. Não, tudo do mesmo, mas isso que eu estou falando, se você percebe isso, e medo tu percebe, cachorro percebe, o desencarnado vai perceber a vibração, e o cara vê aquilo, aproveita. E todas essas histórias, ela tem o fundo disso, de ver gigante, de ver não sei o quê, o espírito pode dar essa ilusão para o outro. Então tem muitas coisas que a culpa é tudo pelo espírito. Porque o perispírito, ele é moldável, e o espírito pensa naquilo e faz a forma que for. Então, essa coisa é muito complicada. Por isso que a gente fala, às vezes a pessoa fala assim, eu sempre costumo dar esse exemplo. A mão é mais rápida que os olhos. O efeito material. Aquela brincadeirinha que eu falo, bota 3 copinhos aqui, cadê a bola? Tu nunca vê onde está a bola. E às vezes a bola não está em nenhum dos 3. Porque o cara é tão rápido. E o médium, o efeito físico, ele não é confiável. O efeito físico não é confiável. Porque o espírito pode burlar, você vê pela maleabilidade do perispírito, ele pode aparecer a forma, aparece até te engana dizendo que é outro espírito. Então ele pode plasmar aquilo ali e o outro muito cético for. Por isso que Kardec fala lá, ó, tem que ver o conteúdo. Passa pelo crivo. É muito mais o que ele fala do que o que ele é. Tem gente que tu fala, Emmanuel, o cara já cai de 4.
E os próprios espíritos falam, ó, tem que passar pelo crivo. A postura de espírito superior pode passar pelo crivo. É isso mesmo. E não vai ficar aborrecido por você questionar. Desde que seja com respeito, é claro, mas isso faz parte de qualquer relação, precisa ser com o espírito. Encarnado ou desencarnado tem que ter isso. Mas eles falam isso. Quando o espírito pula, é porque é espírito inferior. Pode ver. Vê todos os casos de narrativa de obsessão, de casas, quando ele pega alguém e infla. Por exemplo, tem um médium. Vamos supor que pegasse o Bira aqui, um espírito, e pegasse o calo do Bira aqui, vamos obsidiar ele, já infla o ego, já bota não sei o quê, já dá um monte de mensagem aqui. Se alguém chegar ao Bira, olha só, pô, não está muito legal aquilo que o espírito falou, não. Se ele começar achando, não pode, o espírito é isso mesmo, tem que ver, ele já está. Porque o espírito que for, não, vamos analisar, vai fazer isso. A intuição. Então, esses casos todos que tem de derrubar até casas, esse negócio todo, parte desse princípio, que você vai minando ali, e porque as pessoas não estão acostumadas a raciocinar em cima daquilo que está sendo dito. Então, tem que passar pelo crivo mesmo, porque a matéria, quando você vê a forma, essas coisas todas, pode facilmente ser enganado, porque você vai na ilusão ali. Eu acho que tem mais uma só aqui, ou essa é a última. É a última. Então, você vê, nós temos uma estrutura complexo no sentido de que não é tão simples quanto a gente imaginava. Tem o espírito para espírito com o físico. Mas por que mandaram assim? Tem que entender isso, porque às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí, por que não está na obra básica? O perispírito, especificamente, vamos, porque os próprios espíritos, lá no livro dos médiuns, falam, olha, não tem como entender isso agora. Tem que entender fluidos primeiro, e a ciência não sabe. Mas são informações que a gente tem que pensar. Não é o espírito que não sabe, é a gente que não tem condição de entender. Mas pior que as pessoas hoje ainda comem mosca com isso. Aí não percebe. Jesus falou o que lá para a gente? Tenho muito para vos dizer. Vós não entenderias. Esperai, pois. Cara, isso aí já é um negócio. Não dá para eu falar para vocês. Ele já veio e falou isso. Não dá para falar. Aí vem o Espiritismo. Mesma coisa. Mandarei o Consolador prometido depois. Veio o Consolador, vai ficar com vocês. Mas quando Kardec vem e coloca aquilo ali, e os espíritos falam, muitas coisas os espíritos falam assim, e aquelas que nós mostramos aqui são uma delas, não dá. O cara chega a falar assim, nós agora estamos estudando a alma, vocês estão estudando o perispírito, esperai, pois. Fala isso para o cara. No sentido de que o conhecimento é gradativo. Se a ciência terrena ainda não tem condições de entender determinadas coisas, tu vê hoje. Hoje é mais fácil você falar disso porque já se sabe que a matéria não é aquela rigidez toda que tinha. Tu imagina naquela época em que era tanto aquilo que eles consideravam assim, não tem como. São antagônicos, é filosófico isso, a alma está de um lado lá e o corpo está do outro, não tem como. A distância disso tudo. Então, a gente tem que ter paciência. E outra coisa, essa estrutura aí, a gente não nota, a gente que faz o trabalho não nota. Outro dia, não sei se foi você, alguém falou aqui, aquilo foi o maior reboliço na época, porque nós começamos a fazer esses estudos em outros lugares em 95. Mas a gente nem nota. Eu notei assim, dificuldade lá, porque o pessoal, até lá no Leão Denis, quando começou isso, o pessoal me encontrava no corredor, o que tu está fazendo com a cabeça das pessoas? Eu falei, eu nada. Não, tu está falando uns negócios lá que está todo mundo me perguntando. Eu falei, tanto que Inácio tem algumas entrevistas que quando a gente começa, antes de tocar lá nos ações, assim, e aí, meu filho, como é que estão os seus estudos de perispírito? Aí eu ria, falei, tá dando uma confusão desgraçada. Falava assim,
Pô, tá dando a mesma confusão de sempre. Ele falou, o que tu queres? O pessoal não estuda, mas vai indo. E ele, tipo assim, brincava, né, gozava, porque sabia a lambança que dava com aquele negócio. E aqui o pessoal falou, pô, aquilo foi mó troço. Mas para a gente que está fazendo ali, é um estudo, é uma coisa, e não está vendo tanto reboliço. Mas, realmente, se a gente não se preparar para essas coisas, e a gente achar que está tudo, que isso não é dinâmico, a gente para no tempo. Depois que nós montamos o estudo, aí chegamos para foi uma reunião que foi ridículo aquilo, depois escutando a gravação é ridículo, que foi a gente falando e só ele falou assim, tá certo. Não, isso aqui é isso ali. Mas assim, a maioria das coisas foi então a reunião toda é a gente falando e ele não, sim, tá bom. Aí no final, bom, então essa estrutura tá legal, assim, por enquanto serve. Olha só, quanto dá para o gasto. Por quê? Porque isso é de acordo com o que a gente pode entender hoje. Entende isso? E a gente tem que ter a humildade de perceber, olha, ainda tem muita coisa que a gente não tem condição de saber. Por isso que o sábio falou lá, quanto mais penso que sei, vejo que não sei. Porque quanto mais o cara estuda, o cara vê que não tem mais coisa. E ele ainda falou um troço, quando ele falou isso, por enquanto serve. Tem aí o campo dos pensamentos que vocês nem percebem, nem sabem o que é. Meu Deus do céu, mais coisa. Ele explicou um pouco, eu falei, mas deixa isso para lá, que é melhor, porque isso aí já está ruim do pessoal engolir. Se for mais alguma coisa, mas tem, e a gente tem que estar aberto e preparado para isso. Não que assim, qualquer coisa que a pessoa, que alguém trouxer, porque também tem isso. Tem muito modismo, e a gente tem que ter cuidado com isso. Mas lá o altivo orientou a gente para fazer o quê? Exatamente o que foi feito e o que seria correto. Tem uma informação, pesquisa a informação. Que é a informação que partiu lá de São Paulo, lá da entrevista lá que o Duval Ciampone publicou, a gente foi verificar aquilo na obra de André Luiz. Ele falou, pensamos que André Luiz, vou buscar na obra de André Luiz. Depois chegou na obra de André Luiz, a gente mostrou para ele, assim, olha, realmente bate, isso aí é um conceito que André Luiz coloca nas obras dele. Assim, mas peraí, mas se isso é certo mesmo, tem que ter alguma pista na obra básica. Aí que foi na obra básica, porque revelação é o seguinte, ou ela tem alguma coisa que dá respaldo àquilo, ou não tem nada que contradiga. Isso a gente tem que ver também. Por quê? Porque é revelação. Revelação é isso. O cara vai falar um negócio que se tivesse lá claramente, não seria revelação. Concorda? Então, revelação você comprova. Ou tem pista, que nem ele dá lá, porque qual é a pista que está? Claro que não vai estar lá dizendo camada, corpo mental, não vai estar lá, mas vai estar pelo menos como a gente achou lá. Para entender de perispírito, tem que entender primeiro de fluido, coisa que a ciência, ora, não sabe. Então, então não disse tudo de perispírito. E no outro ainda foi pior, que Santo Afonso de Ligório, quando falou sobre o fenômeno de Santo Antônio de Pádua, ele falou, sai com parte do seu perispírito. Então o perispírito não é homogêneo. Ou então ele se divide, mas que ele não se divide, a gente já sabia, porque na própria colocação de Kardec, o perispírito não se divide. Então ele era composto de algumas partes. Então esse tipo de análise a gente tem que fazer. Porque você vê, as pessoas, de vez em quando aparece isso, e é muito com base no orgulho que a gente tem na vaidade, de querer criar coisa nova. Geralmente as pessoas pegam as coisas velhas, dão uma maquiada e diz que é coisa nova. Dá nome novo para uma coisa velha e diz que foi que criou. Só um exemplo para não dizer que não ficou sem exemplo. O Valdo Vieira
Saiu de dentro do espiritismo e criou lá o centro de projexiologia. O que é projexiologia? Sair do corpo. Desdobrar. E aí? Não, mas aí mudou o nome de... Tem vários nomes aí. Para espírito, para fazer TECOM, comunicação de espírito, mediunidade. E aí? Aí criou um troço lá e veio um monte de gente atrás. Ou seja, sempre o pessoal quer jogar um carimbo com o seu nome lá, personalizar o negócio. Então, isso a gente também tem que tomar cuidado. Se a gente não tomar cuidado, a gente também entra nessa, e por isso vigiar e orar. Mas que tem muita coisa para a gente estudar, tem, mas a doutrina espírita não esconde nada da gente, também tem isso. Bom, então, na próxima terça, a gente dá continuidade. Perispírito já acabou. É segunda, eu estou com o negócio de terça. É que segunda não é um dia que normalmente eu faço trabalho. Não, porque terça-feira é o dia dos